amados irmãos, o irmão Edson. É a primeira vez que o irmão está, irmão Edson, ou a segunda? Está com o microfone fechado. Liga o seu microfone aí, irmão Edson. Se Pastor, apertar aí no teu microfone aí. Ele vai precisar de ajuda, provavelmente de um dos filhos dele, para ajeitar isso. Mas é a segunda vez que ele está aqui com a gente. Ele esteve na última aula do semestre passado, quando eu estava lá no Rodinelli. Ele assistiu a aula comigo de lá. Certo. Mas se ele colocar ali, ele vai poder falar alguma coisa, né? Seja bem-vindo, irmão Edson. É um prazer imenso de tê-lo conosco, viu? Teu irmão Osamar de volta, o Márcio, que andou trabalhando muito aí, não conseguiu participar das últimas, né, Márcio? Fernando continuando, ver o pastor Lourival aí, muito bom de ver cada um dos irmãos, nos alegramos. Eu vou só fechar a porta ali, para a minha esposa não dorme com teologia, escatologia, não. Então, irmãos, falando com o Elias, ele achou que deveríamos fechar melhor a conexão entre o milênio e o estado eterno. De fato, nós estávamos tratando do milênio e demos um pulo para o estado eterno, e entre o milênio e o estado eterno ficou ali faltando tratar do juízo final. Então, hoje à noite, nós vamos fazer uma breve revisão para colocar os irmãos em órbita e entrarmos nesse período. Essa conexão não é apenas o juízo final, mas são 3 acontecimentos ali em Apocalipse 21, Apocalipse 20, que fazem essa ponte entre o 19, que é o fim da tribulação, e o 21, que começa o estado eterno. Então, nós vamos jogar aqui e compartilhar com os irmãos. Então, a transição entre o reino milenar e o estado eterno. Essa referência, deixa eu colocar aqui para não atrapalhar a leitura. Deixa eu aumentar. Vocês conseguem ver? Sim. Irmão Almi, conseguiria ler para nós, por favor? Ok. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 20 a 28. Então, antes de retornar, só para esclarecer aos irmãos,
aqui nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo está falando sobre as evidências da ressurreição e do estado eterno. Ele está fazendo um breve resumo para aqueles que duvidavam de que existisse ressurreição dentre os mortos, que existisse um estado eterno, ou a eternidade futura, se assim quisermos chamar. Então, ele resume estes eventos escatológicos com esses detalhes aí. Então virá o fim, aí em azul, negrito, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Muitas vezes a gente pensa que o último inimigo a ser destruído é Satanás, mas é muito interessante que o apóstolo Paulo coloca nessa ordem, e nós vamos ver os detalhes disso. Então, no reino milenar, Cristo reinará sobre as nações. No estado eterno, Deus reinará sobre tudo e sobre todos. Nós estamos falando aí de Deus o Pai. Então, por isso que temos aí no final. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Bom, até que esse dia chegue, que nós estamos chamando de estado eterno, né? Ou eternidade futura, tem acontecimentos. E esses acontecimentos estão relatados aqui. Eu acrescentei, um voluntário que pudesse ler esse slide, quem gostaria? Pode abrir seu microfone e ler, pastor Ulisses. Pastor Ulisses, consegue me ouvir? Vocês ainda estão comigo? Sim, pastor. Sim, pastor. Estou aqui. Eu só estava caçando um microfoninho ali, tá bom? Tá. Mas vamos lá. Os 4 tipos de julgamentos na Bíblia. Primeiro, 1 Coríntios 11, 28, 32. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que julgamento é este? 1 Coríntios 3, 10 a 15. Quando, onde e quais os resultados sairão deste julgamento com fogo? Que julgamento é este? Terceiro, Mateus 25, 31, 46. O pastor separará os cabritos das ovelhas. Quando e onde se dará este julgamento? E quarto, Apocalipse 20, de 11 a 15. O grande trono branco. Quando e onde se dará este julgamento? Muito bem, vamos voltar aqui. Vocês estão me vendo? Eu estou vendo vocês. Então, antes de chegarmos no dia do juízo final, e antes de adentrarmos ao estado eterno, nós temos 3 grandes eventos de julgamentos. Eu mencionei 4 ali, porque é um que a gente celebra mensalmente e às vezes passa batido. Quando o pastor diz assim, agora nós vamos dar um tempo de silêncio para que você se examine a si mesmo, esse é um julgamento ensinado na palavra do Senhor que nós devemos fazer de nós mesmos dia a dia. Isso se trata da santificação progressiva, diária, em que sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o que Davi estava fazendo quando ele ora nesse sentido. Então, esse julgamento, que infelizmente, às vezes os crentes só se lembram de refletir sobre ele ali 30 segundos antes da ceia, se passou 30 dias
entre a carne e o espírito, e tem 30 segundos para fazer uma confissão, fazer um pacotão de confissão. Então, a ideia não é essa. O princípio bíblico de julgamento pessoal mencionado na questão da ceia é que cada um de nós, a cada dia, possamos examinar a nós mesmos para andarmos em novidade de vida, na dependência do Espírito, nos separando do pecado e vivendo uma vida consagrada para Deus. Esse é o julgamento diário, que a gente tem que ter consciência de estarmos vivendo ele dia a dia. O segundo grande evento que está para acontecer é imediatamente após a ressurreição dos mortos em Cristo, a transladação dos vivos, a igreja vai comparecer perante o Bema e ser julgada por Cristo, não é para a salvação, mas para os galardões e o compartilhar de autoridade no reino milenar. Nós vamos ver isso mais rapidamente nos próximos 2 slides ali, para esclarecer aqueles que não ouviram sobre isso. O terceiro grande julgamento é o julgamento das nações, registrado em Mateus capítulo 25, quando o rei vai descer com seus anjos, vai reunir o que sobrou das pessoas vivas na face da terra. O Senhor Jesus vai mandar os anjos reuni-los, levá-los e apresentá-los em Jerusalém. Ele vai separar os bodes das ovelhas, vai lançar os incrédulos no inferno e vai, a partir daí, inaugurar o reino milenar com salvos, gentios e judeus que escaparam com vida para o início do milênio. O quarto julgamento, então, é o dia do grande trono branco, dia Apocalipse, 20, de 11 a 15, que nós vamos chegar lá em detalhes também. Mas eu fiz questão de colocar essa ordem, e aí já tem mãos levantadas, né? O Carlito está levantando a mão. Quem mais tem perguntas para fazer aí, levante sua mão para a gente colocar a ordem e responder as perguntas. Carlito. Seu microfone, Carlito. Eu passo a minha vez aí, pastor. Tá, vou bom. esperar mais um pouco. Mais alguém que tem dúvida? O Fernando tinha levantado a mão, baixou a mão? Não? Pastor Ulisses tinha levantado a mão, baixou a mão. Podemos avançar? Está tudo claro para vocês aí? Tá. Irmão Daniel, tem pergunta? Seu microfone. Eu só gostaria de perguntar para o pastor, no terceiro julgamento, se pudesse melhorar a explicação do terceiro julgamento. O terceiro julgamento é o julgamento das nações. Isso. Esse julgamento das nações vai acontecer quando? Quando o Senhor Jesus vier com os anjos e arcanjos, os serafins, com os santos, com a igreja glorificada com ele, para estabelecer o reino milenar. A primeira providência dele, em Apocalipse 19, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta direto no lago de fogo. Perfeito. Ele vai destruir com o sopro da sua boca os exércitos, as nações do mundo que se reuniram em volta de Jerusalém para destruir a nação de Israel. Ele vai eliminar, exterminar aqueles exércitos. E ele vai mandar os seus anjos para reunir as pessoas que escaparam com vida nos 4 cantos do planeta e apresentar diante dele em Jerusalém. Então, vou ler um versículo para que traga à memória dos irmãos, que é Mateus 25, 31. Ali é dito o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quer dizer, com poder e glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele virá para estabelecer o reino milenar sobre as nações. E
todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Muitos pastores, muitos crentes fazem confusão sobre esse julgamento, achando que é o julgamento final. Eu ouvi o Caio Fábio usar esse texto para ensinar salvação pelas obras. Por isso ele fazia tantas obras, porque ele diz que o evangelho e a salvação é ir visitar os presos, é dar pão aos famintos. Isso faz parte do ministério social da igreja, não se tenha dúvida, mas isso não gera salvação em lugar nenhum na Escritura, isso é heresia, salvação pelas obras. Ali aparecem as obras, se você lê com calma o texto, eu não estou lendo tudo para não gastar tempo nesse ponto, que nós já falamos anteriormente, mas por quê? Porque está falando do final da tribulação. Vocês se recordam que quem protegeu um judeu durante a Segunda Guerra Mundial, fosse na Alemanha ou nos outros países onde os judeus estavam sendo perseguidos, foram mortos. Se fosse encontrado alguém protegendo o judeu, essa pessoa seria morta. A mesma coisa vai acontecer na tribulação. O anticristo vai matar judeus e vai matar quem protegeu um judeu ou um cristão. Da mesma maneira, para eles, quem temer a Deus, quem pronunciar o nome de Jesus, fé em Jesus, é réu de morte durante a segunda metade da tribulação. Então, quando alguém der pão a um judeu, quando alguém der pão a um cristão, é porque eles crê nessas verdades bíblicas e ele está disposto a morrer por elas. Então, mas pela misericórdia de Deus, ele creu, ele praticou essas coisas como demonstração de sua fé, escapou com vida até o final da tribulação, então ele vai ser levado diante de Cristo e ele vai entrar com um corpo como nós temos hoje no reino milenar. E aí vão se casar e ter filhos, e esses filhos que não vão que não se converterem é que vão formar aquele exército no final lá de Apocalipse do Gog e Magog, capítulo 20. Expliquei, entendeu? Qualquer outra pergunta dentro disso? Carlito? Depois do Marcos. Só sobre Caio Fábio. Só sobre Caio Fábio. Ele colocou Chico Xavier, às vezes, acima de muitos pastores, porque fez muitas boas obras. Eu ouvi ele falando isso. É uma tragédia. Ele disse que assim. Provavelmente vai encontrar Chico Xavier no céu. Então, eu sei que não vai ser no céu de Jesus que Chico Xavier vai estar. Márcia. Eu só queria fazer um comentário sobre a visão que eu tenho, que é pós-tribulacionista, né? Que nesse trecho que a gente está falando aí sobre a volta de Jesus é onde a única divergência de pensamento que temos, que é, na minha opinião, a igreja estará toda ali nesse momento, e tudo que o pastor falou acontece com toda a igreja, que, na minha opinião, não foi arrebatada. Só colocar que a posição escatológica para esse evento, ela é completamente alinhada com o que eu penso. Por que nós, pré-milenistas, defendemos que a igreja estará com Cristo já por ela ter sido arrebatada no início, no capítulo 4 de Apocalipse? Porque no capítulo 19, a igreja está no capítulo 4, ela é chamada para os céus, na pessoa do apóstolo João, e ela só vai reaparecer no Apocalipse, no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Então, isso é no final da tribulação. Enquanto tudo acontece aqui na Terra, nós, pré-milenistas, defendemos que a igreja está no céu. Ela passa pelo bema, por isso nós vamos ver o próximo slide vai esclarecer isso, porque que ela tem que fazer isso, né?
porque senão ela estaria num julgamento bem distinto, né? Então, nós vamos ver isso agora, é o próximo slide que nós vamos passar. Mas só para fazer essa colocação de por que nós cremos. Então, eu vou mostrar o texto bíblico e o fato de que ela aparece nas bodas do Cordeiro ali, imediatamente antes de Cristo descer para julgar o anticristo e pôr um fim nesse sistema gentílico de governo mundial, estabelecer o reino milenar. Pastor Lorival levantou a mão. Ok. Só para contribuir com o Bema, também nós temos 2 Coríntios 5:10 e Romanos, capítulo 14, verso 10 também. Eu vou jogar o texto lá, pastor. Oi? Eu vou jogar o texto sobre o terceiro, é o segundo julgamento. Ali para esclarecer isso, sobre o que vai acontecer no Bema. Aí você tendo qualquer observação, pode fazer isso em cima dessa... Tá. Bom? Só para reforçar também a questão do pré-tribulacionismo. Eu não consigo acreditar que a igreja vai passar pela tribulação, porque na tribulação, Deus vai estar derramando a sua ira sobre os gentios. E, obviamente, há muitos textos bíblicos dizendo que a igreja não vai estar debaixo desta ira, né? Nós somos salvos da ira. Senhor Lorival, só uma observação. Eu não coloquei esse tema para a gente discutir, porque a gente já discutiu, tá bom? Está claro. Eu só gostaria de deixar claro que, você fez uma colocação. Isso, não há divergência escatológica, há divergência escatológica de um evento futuro. Não há qualquer tipo de heresia em nenhuma das duas posições. Ninguém é melhor por acreditar em B ou C. O que a gente está falando aqui é o seguinte: são pontos de vista teológicos diferentes, que a gente já discutiu, e a gente continua com as posições, mas continuamos irmãos, continuamos acreditando nesses pontos. E eu só fiz a observação porque é um outro ponto da escatologia, que tem gente que pensa diferente, mas que a minha crença, por o meu estudo e levantamento, nesse ponto cremos igual. A diferença entre uma coisa e outra é o conjunto universo de pessoas que participam deste momento, que, na minha opinião, é diferente. Só isso, tá bom? Não quero causar polêmica, não, nem voltar nesse tema, por favor. Eu vou avançar, Fernando, para esclarecer, tá? Quando colocar o próximo slide, vai trazer luz nesse... Aí você faz a sua colocação, tá? Estamos aqui... O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Ela comparecerá perante o tribunal de Cristo, e aí está o texto. Pediria para o irmão Daniel, pode ler para nós, irmão, por favor? Ela comparecerá perante o tribunal de Cristo, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor. A outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual é posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo.
Irmão Daniel, tu está com o microfone aberto? Continua esse próximo aí, para a gente formar o conjunto. Ela comparecerá perante o tribunal de Cristo, para que as obras de cada um sejam avaliadas, para que os galardões sejam entregues, para que as coroas sejam distribuídas, para que a autoridade de Cristo seja compartilhada. Ela será apresentada ao noivo nas bodas do Cordeiro no céu. A igreja desaparece no capítulo 5 e só reaparece em Apocalipse 19, de 1 a 9. Obrigado, irmão Daniel. Eu vou passar mais esse slide e aí eu vou abrir para os irmãos. Então, vamos entender. Aqui, o Senhor Jesus vai sentar no bema. Esse não é o grande trono branco, esse não é o julgamento das nações, onde o rei vai estar sentado para saber quem entra no reino e quem cai fora do reino, naquele terceiro julgamento que mencionamos. Esse é o único julgamento na Bíblia que fala que vai haver fogo, e o Apocalipse, capítulo 1, diz que o Senhor Jesus foi visto por João glorificado, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e é dito aí no texto que as obras vão serem queimadas. Então, o Senhor Jesus vai analisar, chamar um por um dos salvos, todos os que comparecerem perante o tribunal de Cristo, o bema, aí de Romanos, como está aí, 14:10, a referência que o pastor mencionou, também 2 Coríntios 5, 9, 10, as demais referências. Então, receber a coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da exultação, serão galardões entregues aos salvos, além de autoridade, posições para reinar com Cristo durante o reino milenar. Não só nestas referências, mas quando o Senhor Jesus se refere a 7 igrejas, lá em Apocalipse, ele repete essas promessas de autoridade, de reino, reinar com ele durante o reino milenar aqui na Terra. Então, só para os irmãos entenderem que há uma diferença tremendamente distinta entre o julgamento das nações de Mateus 25, que nós acabamos de ver as referências, esse julgamento da igreja, o bema, e o julgamento do juízo final. Tá? Vou voltar, então, agora, para que os irmãos possam elucidarem suas dúvidas e aí a gente poder continuar. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou querendo debater de novo esses assuntos. Eu só estou trazendo à memória eles para os irmãos lembrarem e não fazerem confusão na sua mente quando se trata de julgamentos. E também, depois entrar naquela preparação daqueles 3 grandes eventos que acontecem, que é a transição entre o fim do reino milenar e o início do estado eterno para sempre, né? Da eternidade futura. Boa noite, pastor Dilson, seja bem-vindo, prazer de tê-lo conosco. E você já está de mão levantada aí, quer falar? Fale agora, não, se quer para sempre. Não foi isso, não, acho que foi algum acidente na hora que eu estava entrando. Tá bom. O Almir tem pergunta e o Fernando. Então, o Fernando tinha pergunta primeiro e eu falei para ele que eu ia jogar o texto, agora o Almir pediu também a palavra. Mais alguém depois do Almir está querendo comentar o assunto? Então, vamos passar para o Fernando, então. Microfone seu, Fernando, daí. Ok. Pastor, como nós estamos falando de milênio, no capítulo 20 de Apocalipse, do 1 ao 3, começa com a palavra dizendo que viu um anjo descendo do céu que tinha a chave. Sabemos que eu acredito que seja o próprio Jesus descendo, porque foi aquele que desceu e pegou a chave na hora quando estava sendo crucificado, né? A minha pergunta vem nessa parte, que aí ele fala assim, que foi preso Satanás, e aí fala que ele foi preso aonde? No abismo. O que eu aprendi, não sei se eu estou no conceito correto, quando fala que antes de Jesus ser crucificado, havia os dois, que é até a parábola do Lázaro, né? Lázaro e o rico, que fala que os 2 locais se viam, né? O abismo
e o céu, que acredito quando Jesus veio, levou esse céu para outro lugar. Não entendo direito sobre isso, tá? Mas a minha pergunta é, esse abismo é o que Satanás vai ficar e é o inferno ou não tem nada a ver? Não sei se... Fernando, eu posso deixar em suspense a sua pergunta pelo seguinte, quando nós... tem 3 grandes eventos nessa conexão entre o final do milênio e o início da eternidade. O primeiro é que Satanás ele é preso e ele é solto. Então, esse é o primeiro. Ele é solto para quê? Aí vem o julgamento dos ímpios, que ele levantou aquela rebelião. E, por fim, o grande trono branco. Então, esses são eventos que são conectados um ao outro. Então, quando nós avançarmos um pouco mais na exposição, isso que você está colocando está um pouco na frente. Então, quando chegar lá, eu respondo e esclareço melhor para você e para os outros essa sua dúvida, tá bom? Pode me cobrar, que a gente vai chegar lá. Mas aí eu não quero abrir agora, porque, assim, à medida que os textos bíblicos são colocados, fica muito mais fácil de você dialogar e ensinar sobre as verdades. Então, não pulando para frente, voltando, mas seguindo essa sequência que eu gastei horas trabalhando nessa sequência. Então, tá bom? Só uma pergunta, essa sequência, então, que fala do capítulo 20, essa prisão não que ele fala que é antes do milênio, estaria entre o segundo ou o terceiro, já quase no final? Então, a prisão será um dos atos do Senhor Jesus antes de começar o reino milenar, a primeira ordem. Ele desce com poder e glória, ele lança o anticristo e o falso profeta direto no lago de fogo. Eles nem vão para o inferno, eles vão inaugurar o lago de fogo que está novinho lá esperando por eles. Aí, ele prende Satanás, com certeza não será no lago de fogo, né? Será num abismo. Onde que esse abismo e tudo mais, vamos deixar um pouquinho para frente. Aí, depois que ele prendeu Satanás, ele reuniu as nações, ele julgou as nações, ele preparou a terra, ele estabeleceu o reino milenar, aí acontece 1000 anos de milênio, só depois disso que ele vai ser solto, e etc, etc. Tá, só para te encaixar nesses eventos escatológicos aí. Almir, cadê você? Não, aquela hora eu levantei a mão para cumprimentar o pastor Wilson, e até aqui está tranquilo, foi muito bem colocado a introdução. Eu vou ter perguntas quando o irmão entrar no estado eterno, se o irmão não explicar antecipadamente, né? Então, até aqui, tudo ok. Certo. Pastor Ulisses, sua mão está no alto. Você está com a câmera fechada, mas quer falar? Pastor Ulisses? Ele sumiu e deixou a mão no alto. Então, podemos avançar para o próximo slide? Qualquer outra pergunta? Qualquer outra colocação? Segue o jogo. Hã? Segue o jogo? Vamos lá. Opa, não é aqui não. Voltando. Peraí. Eu fui para o lugar errado lá. Então, só esclarecendo mais, irmão Daniel, aqui sobre o segundo julgamento, o dia em que o Senhor julgará as nações no final da tribulação. Aqui está esclarecido um pouco mais. Eu vou pedir para o irmão Osamar ler para nós. O dia em que o Senhor julgará as nações no final da tribulação. O anticristo e seus exércitos serão ceifados no campo de batalha, Armagedon. As nações serão reunidas em sua presença em Jerusalém. Ele separará o joio para o fogo do juízo, o trigo, os salvos, para o reino milenar. Satanás será preso por 1000 anos. O estabelecimento do reino milenar, a colheita dos rebeldes no final do reino milenar e a colheita de Satanás para o lago de fogo definitivamente. Então, aí, mais uma vez, essa
colocação de modo, vamos dizer, mais ou menos cronológicos, conforme os acontecimentos se dão ali no Apocalipse e em algumas outras passagens escatológicas. Alguém tem qualquer pergunta dentro disso aqui, ou eu posso ir para o próximo? Não estou vendo a mão de ninguém. Segue o jogo, como diz o irmão Márcio. A preparação para o reino eterno. Almir, pode ler para nós, por favor? Sim. Embora a palavra de Deus não ofereça grande quantidade de detalhes a respeito do reino eterno, oferece o suficiente para dar ao Filho de Deus plena certeza da esperança gloriosa que o aguarda em sua relação eterna com o Pai e com o Filho. Entre o fim do reino teocrático terreno e a união deste reino com o reino eterno de Deus, ocorrem certos acontecimentos importantes para que todo vestígio de rebeldia seja exterminado e Deus reine supremo. O irmão Carlito gostaria de ler o próximo aí, Carlito? Vamos lá. Deixa eu ver se está aberto aqui. Há 3 acontecimentos previstos nas Escrituras que podem ser vistos como atos purificadores do universo ao que diz respeito ao que restou da medição, da maldição, para que o reino eterno possa ser plenamente manifesto. A liberação de Satanás e a sua liderança sobre a rebelião de Gog e Magog, Apocalipse 27, 19. A purificação da terra pelo fogo, em 1 Pedro 3, 10, 13. O julgamento dos pecadores do grande trono branco, Apocalipse 11, 15. Certo. Então, aquilo que eu mencionei, é importante a gente entender esses 3 eventos escatológicos nessa ordem, para entender aí o antes do estado eterno. Lembrar que o tribunal de Cristo é o julgamento dos salvos, e esse aí é dos condenados. Durante o período em que estará acontecendo aqui na Terra a tribulação, logo depois do arrebatamento que cremos como pré-milenistas. E esse último julgamento aí é julgamento já dos condenados mesmo, aqueles que não têm mais escapatória. É o último julgamento. Exato. Pastor José Bezerra, só uma outra observação com relação a isso. Não existe nenhum texto direto e específico que fala que isso acontece em paralelo. Isso é uma inferência, e eu só gostaria de deixar claro isso, porque eu não achei esse texto na Bíblia e ele não está exposto aí nos slides, não diretamente, tem uma inferência. Só uma observação. Nós acabamos de ler o texto em que diz que a igreja, vou voltar aqui. Nós acabamos de ler o texto de 2 Coríntios, em que deixa claro que, em um momento da história, a igreja vai comparecer perante Cristo e ela vai ser julgada. Então, eu estou fazendo questão que os irmãos entendam que não existe conflito que eu possa confundir, como uma pessoa simples e honesta, como um cristão comum, não precisa ser pastor, não, como cristão comum, que eu estou lendo a Bíblia. Se eu pegar Bíblia com Bíblia e eu juntar, por exemplo, eu não posso, eu não devo confundir
o texto em que o Senhor Jesus vai julgar as obras dos salvos, confundir isso com o dia do juízo final. Se eu fizer isso, eu não estou seguindo nenhuma a regra de interpretação que nos ajuda a examinar texto com texto e comparar texto com texto sobre os mesmos temas. Então, assim, para mim, está muito claro que existem esses 3 tipos de julgamento. O julgamento das nações, o texto nós lemos, o julgamento da igreja e o julgamento final. A Bíblia fala sobre esses 3. Para mim, isso está muito claro. Quando eles vão acontecer, e não vão acontecer no mesmo dia, certo? Não vão acontecer, são eventos distintos. Agora, é claro que na interpretação da escatologia, conforme a escola que você entende a escatologia, se é amilenista, se é pós-milenista, se é pré-milenista, aí surge a questão de quando isso acontecerá, né? Então, essa é a sua colocação, que você não consegue enxergar que esse julgamento da igreja aconteça na sua cabeça. O julgamento da igreja, ajude-nos a entender o que você pensa, o que você crê sobre o julgamento dos santos. O bema, ele acontece em que momento? Exatamente no momento do arrebatamento, que é após a grande tribulação. Então, são momentos, a gente crê, por isso que eu estou falando que a gente crê da mesma maneira. Naquele material lá que eu escrevi 1 ano atrás, é exatamente essa cronologia. A diferença entre as nossas crenças é o momento do arrebatamento. A partir do que o arrebatamento acontece, e no meu ponto de entendimento, ao final da grande tribulação, neste momento, essas coisas, todos esses gatilhos são disparados. Inclusive, existem datas, né? 1.290 dias, 1.335 dias. Existe ali uma cronologia desenhada e explicada de eventos que vão estar acontecendo. Então, na minha cabeça, assim, bem macro, tá? A grande tribulação, Jesus volta, com o sopro da sua boca, ele destrói o inimigo, ali no momento que ele chega ali, o anticristo e a besta, aquilo acontece, ele arrebata a igreja, é colocado bom, tem as bodas do Cordeiro, e aqui tem o período de 1.290 dias, que é o período de implantação do reino milenar. Nesse período é onde eu acredito que esse julgamento e esse galardoamento estão acontecendo, nesses dias descritos aí no Apocalipse, e a igreja volta para fazer reinar com Cristo durante os 1000 anos. Ao final dele, aí é onde os ímpios ressuscitarão, e aí a morte, o inferno vai ser jogado no lago de fogo. O último inimigo a ser derrotado é neste momento pós-milênio. Então, são, sim, 3 momentos, e a única coisa que difere entre o que a gente pensa é a participação ou não da igreja nestes eventos. Mas a cronologia, eu concordo com o senhor que ela é essa. A partir do momento do arrebatamento, tem o julgamento dos salvos para o galardoamento, né, a premiação, e a gente volta, né, depois desse período de bodas para reinar durante o milênio. Então, os momentos são os mesmos, na minha concepção. O que muda são os atores e o momento de participação, só isso. Tá. Nós estamos conversando, Fernando e o irmão Edson, sobre isso, né? Nós já discutimos largamente esse assunto, nós já passamos por ele devagarinho, mas ao retornarmos como grupo e tendo novas pessoas como vocês, a gente quer que vocês se encaixem, né, dentro daquilo que a gente está caminhando. Então, dá para vocês perceberem que, por exemplo, em dados detalhes da escatologia, eu e a maioria do grupo temos uma posição, o irmão Márcio tem outra,
mas nós respeitamos o macho, e o macho respeita a nossa posição, e a gente consegue continuar estudando a Bíblia. Então, isso é maturidade. Não vamos ficar aqui batendo boca. Se eu fizer uma colocação que você entende de maneira diferente, qualquer um dos irmãos, não só os pastores, mas qualquer um dos irmãos pode levantar a mão, pode pedir a palavra, pode tirar a sua dúvida. Esse é o objetivo do nosso grupo, estudar a palavra de Deus sem briga, sem meninice, né? Com equilíbrio, com maturidade. Sem paixões. E mesmo que, no final das contas, continuemos tendo pequenas diferenças de entendimento, nós vamos ser arrebatados e vamos morar no mesmo céu. Isso é o que importa. Vamos comprar pelo sangue do Cordeiro e vamos participar da glória, né? Mas nós queremos entender esses detalhes. É assim, aquilo que a Bíblia deixa dúvida, nós não podemos bater o martelo e dizer, é assim. Aquilo que Deus revelou com clareza, isso nós devemos nos esforçar para entender e poder viver isso em nossas vidas e proclamar essas verdades que Deus assim nos revelou. Então, só para os irmãos entenderem que é possível a gente discutir, discordar e continuar amando uns aos outros e progredindo aí no conhecimento, tá certo? Qualquer dúvida gerada em meio de tudo isso, senão a gente volta para o texto lá e avança. Podemos voltar? Segue o jogo. Eu só posso fazer uma perguntinha só? Pode, irmão, para aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Aquele último slide que foi lido? Sim. Que o irmão menciona aí, até eu, assim... O que foi lido? Fala para mim aí, que eu já esqueci. Foi o último slide aí, o antepenúltimo slide, onde fala dos três eventos. Sim, fale. Então, eu estudando, eu vi que alguns estudiosos também mencionam esses atos que eles denominam como purificadores, né? Agora, como nós podemos entender, né, essa colocação de um ato purificador? Eu, assim, imagino que seja algo como se passasse numa peneira para tirar toda a impureza. É uma boa pergunta, que poderia ser respondida lá no final, mas eu vou adiantar o entendimento aqui, que é interessante entendermos isso. É o seguinte, vocês se lembram que o primeiro pecado de Lúcifer, um querubim perfeito, desde a sua criação, foi rebelar-se contra Deus, tentar destronar Deus e levar consigo um grupo de seguidores, que foram anjos que, induzidos e enganados por ele, embarcaram nessa canoa furada e se tornaram demônios. Então, eles contaminaram o céu, né? Depois, quando criou o homem, o inimigo veio, trabalhou na mente do homem e levou o homem a se rebelar contra Deus. Então, quando o homem se rebelou contra Deus, a pecaminosidade do homem não foi só contra si mesmo e contra Deus, mas também contra a natureza que Deus tinha dado e disse assim, domina e governa sobre ela. Então, com a rebelião, Deus disse que aí toda a natureza se ficou cativa do pecado. O que acontece? Em Romanos 8, diz que a natureza geme, né? Então, a terra, né, todas as consequências da desobediência do homem têm gerado problemas na terra e na atmosfera, né? Foram muitas as mudanças, há um versículo de Apocalipse que diz assim, justo és porque tu destruístes os que destroem a terra. Então, é interessante que até isso Deus vai levar em conta durante o juízo do Apocalipse. Então, e para piorar a situação, depois de esses anos todos da graça de Deus, de mandar seu filho, de dar profetas, de dar sua palavra, de dar a igreja, para proclamar a verdade de Deus, o próprio Filho de Deus vem e rearruma a terra, ou seja, ele rearruma o jardim, poderíamos usar esse paralelo, né? O jardim
da terra, que era toda a terra, era um jardim regado por Deus, e ele manda o próprio filho para colocar essa ordem, para reinar e tudo mais. E não só isso, ele retira Satanás e suas hostes e põe no abismo e diz: vocês não apitam nada, meu filho vai reinar e vocês não vão intervir. Mas depois de 1000 anos de reino de paz, de bênção, de prosperidade, de glória, quando Satanás é solto, se descobre que há tantos que nasceram durante o reino milenar que não creram no rei, que estavam ali só fingindo, mas que seus corações nunca aceitaram o reinado de Cristo em seus corações. Essas pessoas, então, se alinham a Satanás. Então, o que Satanás fez no céu, na eternidade passada, ele vai fazer na terra, na cara de Cristo, vamos dizer assim. Com esse levante dessa humanidade, como a areia do mar, é a multidão, que vai cercar a cidade de Jerusalém. Então, ou seja, ele contaminou os céus, ele contaminou a raça humana, e agora ele quer destronar o Messias que está reinando sobre essa raça humana. Então, nisso tudo, o que Deus precisa fazer? Ele vai descontaminar, ele vai pôr um ponto final na raça humana pecaminosa, né, que se rebelou e seguiu Satanás, mesmo depois do seu próprio filho estar reinando. Ele vai pôr um fim nesse planeta Terra, onde o homem contaminou com o seu pecado, e mais a presença do diabo e suas hostes. E ele vai pôr um fim, não só tirando a vida desses ímpios, mas também mandando Satanás e suas hostes definitivamente para nunca mais incomodar a Deus, e também ressuscitando esses ímpios que durante todo esse período da raça humana morreram sem Cristo. Eles vão receberem o juízo definitivo. O destino de vocês é o lago eterno para sempre, a segunda morte. Afastem-se de mim. Ou seja, quando o planeta passa por essa... quando ele cria ali, nós vamos ver os textos de 2 Pedro 3, então, ele cria um novo céu, ele cria uma nova terra e ele põe um fim no sentido de que acabou a festa, Satanás. Você não vai mais me afrontar, nunca mais. E os ímpios, vocês nunca mais vão manchar a minha glória. Vocês estão condenados para sempre longe de mim. Ponto final. E agora eu vou, então, estabelecer o estado eterno. Então, essa é uma purificação da terra, é o julgamento final da raça humana que se rebelou contra Deus, e o fechamento desse capítulo chamado a raça humana caída, para que ele possa inaugurar um estado eterno, onde jamais ele será afrontado, jamais haverá o pecado, onde o Pai reinará, o Pai, o Filho, o seu Santo Espírito, mas diz que o Filho vai entregar a autoridade do reino ao Pai, e o Pai será tudo em todos, né? Isso é estado eterno. Então, essa purificação, seja tanto da terra, quanto do fim da raça humana pecaminosa, manchando a glória de Deus, o fim de Satanás afrontando a autoridade de Deus, ponto final, e começa-se o estado eterno, um novo capítulo. Deu para entender? Pastor, posso fazer só uma pergunta? Pode, mas deixa o Almir responder se ele... Eu respondi sua pergunta, irmão. Sim, entendi. Tá perfeito dentro do que eu imaginava. Agora, esse resumo desses 3 eventos, eles são 3 eventos únicos aí. Por exemplo, o fato do que o irmão citou anteriormente, do que Jesus fará, né, com a terra, enfim, novos céus e novas terras, isso também não seria um evento? Por exemplo, por que foi resumido nesses 3 apenas? Não, esses 3 eventos estão lá. A prisão de Satanás, eu não estou lembrando, a minha mente está cansada, eu passei o dia estudando. Mas aqueles 3 eventos... A minha questão é assim, por exemplo, por que esses 3 eventos, o irmão citou aí
né? A criação dos novos céus e nova terra, que vai ser, obviamente, né? Esse também não seria um evento, por exemplo? Não, a criação, o que nós estamos tratando naquele evento ali, é a purificação da terra, que Pedro fala. Então, ao purificar, ao planeta ser submetido ao fogo, ele está terminando um capítulo para começar um outro. Então, o evento, perceba bem, a colocação que eu fiz são 3 eventos antes do estado eterno. O novo céu e a nova terra é o capítulo do estado eterno, entendeu? Tá, o irmão pode colocar o slide de novo aí? Sim, mas antes de colocar... Era o antepenúltimo. Falava desses 3 eventos. Mas deixa eu dar a oportunidade para o Fernando fazer a pergunta dele, que eu já estou deixando ele pendurado, daqui a pouco acaba o tempo, ele diz ao pastor não respondeu minhas perguntas. Fala, Fernando. Não, minha pergunta só é como o pastor está falando do milênio, né? Que nesse tempo terá os salvos e os nossos filhos do salvo. Nossos filhos não, porque eu já estarei aí na glória. Amém. Mas os que estão ali dentro, assim, que não aceitarem a Jesus, que depois será solto Satanás, e essas pessoas que não tiveram realmente o coração entregue a Cristo, será levado para Satanás, como 1/3 dos anjos que foi do céu. A minha pergunta é assim, durante esse milênio, porque quem governará é Jesus, terá pecado ou não terá pecado? Tipo, a pessoa não se entrega, mas não pode pecar, não peca. Não. Vai haver pecado naturalmente, porque o pecado não depende de Satanás. Nós temos a nossa natureza pecaminosa que nos leva ao pecado. O fato de Deus tirar Satanás e suas hostes de influenciar a raça humana durante o milênio é justamente para mostrar que o homem não pode culpar Satanás e tentar entrar no céu na marra. Ele tem responsabilidade, sim, e ele vai ser responsabilizado por isso. Então, quando o milênio terminar e essa rebelião acontecer e tudo mais, ninguém que adentrou os portais da eternidade vai ter qualquer dúvida sobre a justiça eterna de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Deus. Então, é algo assim para... Acabou, ponto final. Quem está com Cristo adentro dos portais da eternidade e o adorará e o servirá e se alegrará com ele para sempre. Quem o rejeitou nunca mais irá interferir na glória de Deus, está separado de Deus para sempre. Então, vai ter pecado, sim, vai ter holocaustos lá em Jerusalém. Tanto quem entrou como salvo pode pecar, porque não foi, está já com o corpo como nós estamos hoje, né? Mas como quem nascer no milênio também vai poder pecar. Só que será bem mais moderada a coisa do que hoje em dia, né? Porque hoje está tudo desenfreado. Certo? Entendi. Seria mais como Deus mostrando para assim, ó, vocês não estão pecando por causa de Satanás e por causa do pecado de Adão. Vocês estão pecando porque vocês são falhos. Mais ou menos isso, mostrando para a pessoa que não foi por culpa deles que nós pecamos, é culpa nossa mesmo. É bem isso. Tá bom? Eu vou voltar lá no slide para onde nós estávamos. Vamos lá. Os 3 eventos... Tá, olha... Acho que a libertação de Satanás e a sua liderança sobre a rebelião de Gog e Magog. Então, é um evento antes, a purificação para o reino eterno, aqui em cima, Almir, para o reino eterno. Então, essa purificação, tanto, vamos dizer assim, o soltar Satanás vai chegar no limite que ele encheu a taça da ira de Deus, que ele está enchendo, entendeu? Então, quando ele se rebela aqui, e aí ele vai ser lançado direto no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta, essas pessoas vão morrer, serem lançadas no inferno, aqui no final da tribulação, né? No final do milênio, mas em seguida acontecerá o juízo final, então elas vão serem ressuscitadas para comparecerem ao grande trono branco. A purificação da terra pelo fogo, aqui, irmão, Então, existe a pergunta que é o seguinte, a terra vai ser purificada, Pedro vai dizer que ela vai ser, os elementos serão desintegrados, né?
Mas vamos chegar no texto para a gente ver. E o julgamento dos pecadores no grande trono branco. Então, são 3 eventos antes do estado eterno, tá bom? Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Nós Ok. lemos... nós não lemos essa parte aqui. Um voluntário que não leu e gostaria de ler, pastor Gilson. Deixe-me organizar o meu aqui. Que Consegue? Celular. Tá. Ele... Pode seguir? Pode continuar? Isso, pode. Ele segurou o dragão, isso? Isso. Tá. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, o tempo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Opa! Sumiu aqui da minha tela, pastor. Mas não sumiu da minha, não, tá? Eu não mexi em nada. Eu completo aqui. Né? Então, completa isso. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Nós vamos dar mais um passo. Peraí, é o mesmo? Não. Agora voltou. Ele segurou. Vamos para esse aqui. O pastor Lourival, você está aí? Consegue ler para nós esse slide? Está aparecendo para os irmãos aí? Sim. Sim. Vamos ouvir o pastor Lourival. Libertação de Satanás e sua rebelião em Gog e Magog. Embora os que entrarem no milênio sejam salvos, a descendência deles durante o milênio nascerá com a mesma natureza caída de seus pais e, consequentemente, precisará de regeneração. Durante a administração do rei, na qual ele governará com cetro de ferro, será necessária a conformidade externa à sua lei. A prisão de Satanás e eliminação das fontes externas de tentação, a plenitude do conhecimento, a provisão abundante do rei. Todos esses fatores levarão muitos, cujo coração não foi regenerado, a oferecer esta conformidade exterior à lei do rei. E é preciso existir um teste para apurar a verdadeira condição do coração dos que se acham no milênio. Então, aí está a razão pela qual Satanás é solto, né? Para essa prova. A purificação da criação pelo fogo do juízo divino. Outra pessoa que já leu e quer ler de novo, ou não leu ainda e gostaria de ler. Posso ler? Sim. A purificação da criação pelo fogo do juízo divino. Esse acontecimento é descrito por Pedro. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. 2 Pedro 3, 10 a 13.
Pode ler esse próximo, que fecha um conjunto? Aí eu abro para a gente comentar. Nessa afirmação, Pedro relaciona a dissolução do presente céu e da presente terra à ocasião do juízo e da perdição dos homens ímpios, que sabemos, com base em Apocalipse 20, 11 a 15, acontecerá no julgamento do grande trono branco após o milênio. Se alguém alegar que isso não pode referir-se à mesma ocasião, já que João diz, cuja presença fugirão a terra e o céu, Apocalipse 20, 11, e Pedro diz, e entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. 2 Pedro 3,7. João ressalta o fato de que o antigo céu e a antiga terra passarão, sem indicar o meio pelo qual isso se realiza, enquanto Pedro aponta o meio pelo qual a dissolução acontece e a ocasião da mesma. Isso é muito significativo. Vamos abrir aqui para comentário. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo isso, né? Não se assuste, não, mas nós estamos aí vendo as referências. João está relatando o fato da convocação para o grande trono branco. Aí o terceiro evento antes do estado eterno. E aí ele diz que quando esses pecadores grandes e pequenos, que vêm desde Caim até o último a viver no milênio sem se arrepender, eles forem ressuscitados e apresentados diante do grande trono branco, João diz algo que é muito interessante. Ele diz que a terra e o céu fizeram o quê? Passaram. Fugiram. Quer dizer, de repente, eu pensei, cara, desapareceu, né? E Pedro, tratando do mesmo evento, do dia do juízo de Deus com os homens ímpios, ele está tratando, e ele diz assim que a terra e o céu foram, eles desapareceram, ele diz como é que desapareceram? Através de eles foram destruídos, eles foram incendiados, eles se decomporam. Então, é algo realmente impressionante, né? A gente tem que ficar, não pode ficar imaginando coisa que não pode colocar no texto o que o texto não está dizendo, mas é muito significativo entender, e aí tem aquela coisa, o que Deus não revelou, nós não devemos especular. Mas você percebe, tenta imaginar o Senhor Jesus em um reino de paz durante 1000 anos, com seu trono pessoal em Jerusalém, reinando sobre uma raça humana, e, de repente, Satanás levanta dentre essa raça humana uma multidão como a areia do mar, que vai cercar Jerusalém, né? Onde é que está Jesus nessa hora? Ele cruzou os braços, ele está fazendo o que não está vendo. O que vai acontecer? Não é curioso, não é significativo? Porque, gente, juntar essas pessoas do mundo inteiro para ir lá e cercar Jerusalém não vai acontecer assim no passo de mágica. Isso vai ter um tempinho, não se sabe quanto tempo, mas há um tempo. E claro que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, está sabendo de tudo, ele está vendo tudo. Então, vem na minha cabeça, e aqui agora é imaginação minha, porque o texto não fala, né? Eu imagino, né, conhecendo os textos, analisando esses textos, eu imagino o seguinte, que lembra quando o Senhor falou para Abraão que, olha, sua descendência vai ser escrava em um outro país durante 400 anos, porque ainda não se encheu a medida da minha ira contra esses amorreus, os filisteus, os heteus e tudo mais. Mas quando então se encher a medida da minha ira contra eles, eu julgarei a nação que escravizará os seus descendentes,
eles sairão com riquezas, e eu vou entregar essas terras para a sua descendência. Então, essa é uma promessa do Senhor a Abraão. Eu creio que Deus vai permitir, o Senhor Jesus, no seu reino milenar, vai permitir que Satanás seja solto, que caia o queixo da raça humana de saber a quantidade que não estão satisfeitos com o reino milenar. Ele vai permitir que Satanás levante essa multidão aos nossos olhos inumerável, para cercar Jerusalém. Só que quando ele cercar Jerusalém, ele vai descobrir um detalhe. Jerusalém está vazia. Jerusalém vai estar vazia. E os salvos no milênio vão serem transladados para algum lugar. E isso a Bíblia não faz, não menciona, então eu estou dizendo, isso é meu entendimento, não tem texto que possa provar. Por quê? Porque exatamente quando junta as verdades de João e de Pedro, é convocado o dia do juízo final. E nesse juízo final, de repente, o céu e a terra eles são julgados, vamos dizer assim. Eles desaparecem em uma bola de fogo. Está dito que essa multidão inumerável vai ser exterminada, vai ser morta por um juízo de fogo. Quando o Senhor destruiu a civilização de Sodoma e Gomorra, destruiu com fogo. Sai, Ló, porque eu vou fazer cair fogo sobre essa cidade. Então, eu creio que a Sodoma e Gomorra é um símbolo, Ló ali é um símbolo, quando Enoque foi retirado, ali nos dias de Noé, veio o dilúvio e julgou aquela geração. Então, eu entendo que o Senhor Jesus, em um dado momento, no seu reino, ele retira-se com os seus, e para julgar esses ímpios, primeiro termina a vida deles, as nações entesouram para o fogo, e aí em seguida reaparece essa convocação, que a terra entregou seus mortos, o mar entregou seus mortos, eles cumpriram seu papel, eles somem do mapa da visão humana, né? Eles são julgados e exterminados, e chega-se o juízo final, e o novo céu e a nova terra, a eternidade futura. Porque o juízo final, quando a última pessoa a ser julgada no juízo final, e aí todos eles serão lançados no lago de fogo para sempre. Ponto e pronto. Foi encerrado isso. Exatamente depois desse momento do juízo final, da segunda morte, entra-se no estado eterno. Perguntas, dá pano para manga, muitas perguntas aí. Vamos começar com o Márcio. Pastor, depois o Almir. Ok. O dia do juízo que a gente está falando aí é o dia do Senhor? Tem algum outro dia do Senhor de julgamento, ou é esse daí ao final do milênio? Então, acontece assim, o termo, o dia do Senhor, ele é usado intercambialmente em muitos textos. Por exemplo, em vários textos do Velho Testamento, ele é usado como todo o período da tribulação, é o dia em que o Senhor está julgando a terra. Aí, às vezes, ele aparece, conforme o texto, tratando especificamente da segunda metade da tribulação. Os profetas mencionam muito que haverá escuridão e trevas no dia do Senhor. Às vezes, ele é específico sobre o dia em que o Senhor Jesus vai descer com poder e glória, aí a glória dele, a treva sobre a terra, a gente tem lá o próprio Senhor Jesus e outros profetas dizem, né, lá de Apocalipse, que 1/3 do sol não vai brilhar, né? Então, durante o período da tribulação, na segunda metade da tribulação, há algo que atinge o sol,
e entenebrece um terço da luz do sol. Então, os dias abreviados que o Senhor Jesus está falando, não é que vai diminuir os dias, mas o brilho do sol sobre a raça humana para uma melhor proteção da nação de Israel durante aquele período da tribulação. Então, assim, esse termo, o dia do Senhor, ele é usado diversas vezes, e às vezes ele é usado especificamente para esse dia do juízo final. Então, assim, tem que se pegar, conforme o texto, ele vai, o texto com contexto é que você vai poder entender a que ele está se referindo. Se o tempo todo, o período da metade da tribulação, o dia do juízo ou o dia do juízo das nações, ali quando o Senhor Jesus está descendo com poder e glória. Então, são vários usos desse termo na Escritura, o termo profético em várias situações proféticas. Mas a gente tem algum material ou alguma coisa que a gente consiga rastrear? Porque o rastreamento, e eu fiz rastreamento, a minha profissão exige isso de mim e eu fiz rastreamento. Para mim, Dia do Senhor, em todos os textos e contextos, embora ele possa ter múltipla referência, sempre está falando e apontando para um único evento. Qual eu evento? gostaria... Esse daí, o Dia do Senhor, é o dia do julgamento, e o fim da raça humana caída. Isso é o que eu entendo. Uhum. Foi assim que eu consegui ler dos outros textos. Eu posso apresentar eu posso apresentar algumas referências nisso que eu estou te falando. Uhum. Posso trazer na próxima aula essas referências usando intercambialmente, conforme o texto a gente vai ver isso. Se é uma dúvida sua, com certeza é dúvida de outros também. Então, eu já vi profecias de múltiplas referências, né? Que é o que o pessoal fala, que existem algumas que já se cumpriram e vão se cumprir de novo. Mas sobre o Dia do Senhor, eu só achei um contexto. E no meu entendimento, todos eles apontam para um único evento. Deus não falou do Dia do Senhor apontando para momentos diferentes. Eu não achei, pelo menos. Joel trata, né? Então, tem várias referências. Eu posso trabalhar essa questão e trazer essas referências para aclarar melhor esse tema no nosso próximo encontro, que nós estamos tratando especificamente disso. Eu fiz questão de trazer os irmãos para o contexto, ao invés de só pegar e dizer, olha, o dia do juízo final é isso, vai acontecer isso. Eu estou trazendo os irmãos, ampliando a sua bagagem, o seu entendimento sobre o conjunto todo. Por quê? Porque é o fechamento da história universal da raça humana, a sua queda e a sua redenção, para adentrar um segundo momento, que é a eternidade futura. Então, é algo muito sério e que esses detalhes são muito importantes para os irmãos. Então, não sei se eu estou sendo cansativo ou se estou sendo assertivo, eu gostaria de saber de vocês. Não, está certo, tá? Eu concordo, acho que o irmão fez certo em fazer essa prévia, né? Agora, se eu não me engano, inclusive temos textos que aparece o Dia do Senhor como apontando para o próprio domingo, né? O dia de culto. No Novo Testamento a gente tem isso. O pastor Ulisses está levantando a mão. Eu acredito que o irmão Daniel Alcindo, ele mandou o material, não mandou, Daniel, para a gente? Sobre isso? Sim, mandei sobre essa questão. O irmão pode mandar de novo? Eu estou tentando caçar aqui, eu não achei. Seria só isso. Obrigado. Tá, o irmão manda para mim analisar com o meu material e poder usar aquilo que for interessante para aclarar, porque são tantas referências, viu, Márcio, que eu encontrei. Eu acho que eu encontrei assim umas 50 referências sobre isso. Um dia eu dei mensagem só sobre o Dia do Senhor. Então, só que não está assim fácil, caça aqui agora, vai lá no arquivo e acha, né? Então, eu tenho que ir localizar aquilo lá. Então, boa lembrança do pastor Ulisses, também o Daniel nos mandou algo nesse sentido, e a gente compartilha com os irmãos e retira as dúvidas nesse sentido. Pastor Lourival, e depois o Almir tinha levantado a mão primeiro. Você quer falar primeiro, Almir, ou vai dar a palavra para o Lourival?
Não, eu dou a palavra porque eu já falei anteriormente, mas depois aí eu faço a minha colocação. Lorival. Eu creio que o dia do Senhor envolve 1007 anos. Tem algumas referências, mas depois eu posso colocar para os irmãos. Sim. Envolve a tribulação e o milênio até o trono branco. Então, o irmão tendo algumas referências nesse sentido também, pode mandar para mim. A gente reúne tudo num slide, em slides que segue essa cronologia, essa ordem assim, fica fácil para todo mundo entender. Tá bom? Eu mandei no grupo o meu entendimento, então, só para ajudá-los a me esclarecer a questão, tá bom? Tranquilo. Tá? E o dia do Senhor referente ao domingo, Almir, eu creio, só tem lá em Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos e é dito ali que ele, no dia do Senhor, então, ele teve aquela revelação. O restante desta frase, ela é referida à tribulação. Eu não me recordo em Corinto, Paulo fala o dia, né, sobre a igreja se reunindo no dia do Senhor. Mas, de novo, eu estou com a mente muito cansada, não quero ficar na especulação. Vamos reunir as referências e apresentar. Almir, você tinha uma outra colocação que gostaria de fazer. Não, eu estou percebendo que o irmão está cansado, não sei se eu faria Não, pode fazer a pergunta, eu tenho mais slide para a gente avançar ali, eu estou preparado para andarmos um pouquinho mais. Tá certo. Não sobre tem problema, não. Tá bom, é sobre o que o seu conhecimento sobre aquela questão da criação dos novos céus e nova terra, e que o irmão colocou que a sua impressão é de que, em algum momento, Jesus, né, ele sairia com os seus para que esse evento de destruição da terra acontecesse. Agora, eu só não entendi assim muito bem. Eu sei que o irmão disse claramente que não tem referências bíblicas para isso, é só uma compreensão, né? Mas, nesse caso, se esse evento ocorresse, né, da saída de Jesus, né, com os remidos, estaríamos falando da Nova Jerusalém, é isso? Porque eu me lembro que nós comentamos... Nós mencionamos isso, né? De novo, foi uma menção que nós fizemos muito rapidamente, pelo seguinte: você imagina uma multidão que cerca uma cidade, uma multidão como a areia do mar, e fogo vem sobre essa multidão e extermina com ela. Esse fogo não iria atingir quem está dentro da cidade, seria exclusivamente ali em volta. A gente sabe que Deus tem poder e tudo mais, mas estranhamente no sentido assim, aquilo que Deus não quis revelar, a gente não deve especular, mas não é curioso que nada seja dito sobre os salvos do milênio, não é? Nada, não tem uma referência que você possa pegar assim e dizer, não tem do arrebatamento da igreja, que Paulo diz, olha, ouvirão, o arcanjo tocará a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, em seguida os vivos serão transladados, num piscar de olhos, não tem todos esses detalhes, não é? Que ele revela, mas é interessante que quando chega no final do milênio, sobre os salvos não é dito absolutamente nada. Eu nem sei o que a gente entenderia se fosse dito alguma coisa, podia interpretar mal, né? Mas, então, eles, né, os salvos, o que vai suceder com eles? Então, é silêncio de Deus. Então, nós podemos imaginar, porque nós sabemos que o mundo do milênio, nós já estudamos a fundo isso, vai ter rio em Jerusalém, vai ter, né, o mar vai estar aberto, vão chegar navios em Jerusalém, então a abertura do rio que chega ao mar, os navios vão aportar em Jerusalém, ali, trazer as riquezas das nações, há uma mudança do planeta Terra, e de repente ele é exterminado com fogo. Pedro está falando isso, não deixando nenhuma margem de dúvida. João diz que ele desapareceu, né, o novo céu, né, fugiram da presença de Deus com a questão do juízo. Então, assim, não há maiores detalhes, mas é interessante, a gente pode imaginar, não está errado em imaginar, o que não pode é ensinar
quando não se Claro. tem versículo bíblico, né? Isso é diferente. Eu entendi, sim, eu entendi. Agora, de certa forma, Deus, ao longo das Escrituras, nós encontramos muitos acontecimentos milagrosos, né, que Deus Isso. fez, que estão registrados aqui, como o fato, por exemplo, de Paulo sair da cadeia das prisões, né, ali, as cadeias foram rompidas, ele saiu e ninguém percebeu. Então, são acontecimentos que é de Deus, né? Então, é claro que não somos proibidos de imaginar, no entanto, realmente poderíamos aí imaginar muitas coisas, né? Muitas formas pelas quais isso poderia acontecer, né? Não vamos nós temos tanto para estudar que não vamos dar Isso. lugar à imaginação. Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida, isso, concordo. Pastor Lourival. Lembrar que no semestre passado nós terminamos dizendo que nós iríamos começar o estudo sobre o reino dos céus e o reino de Deus, a questão dessa diferença, né? O que é uma coisa e o que é outra. E nós não... Perfeito. Exato. Nós começamos a mencionar isso, mas falando com Elias, ele pediu para mim para voltar a esse assunto do juízo final, que ele achou que a gente não tinha costurado bem finalizado esse ponto. E, de fato, a gente estava ali na tribulação e tal, demos um pulo escatológico aí, foi bem no ínterim que o Osamar já estava de mudança e tal, então estamos aí fazendo essa conexão, fechando essa lacuna antes de entrar naquele outro assunto, mas está em pauta de fazermos isso. Deixa eu só avançar mais um pouquinho aqui. O julgamento dos pecadores no grande trono branco. Cadê a hora? Está ali. Irmão Daniel, pode ler para nós? Sim. O julgamento dos pecadores no grande trono branco. Diante do grande trono branco, aparecem todos os mortos. Os que foram ressuscitados para a vida foram retirados do túmulo 1000 anos antes. Os ressuscitados aqui serão julgados para receber a segunda morte, isto é, a separação eterna do reino de Deus. Esse é o ato final no plano realizado para que Deus seja tudo em todos. Daniel, lê mais esse aí, por favor. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, é importante entender que há duas ressurreições e que essas ressurreições estão separadas uma da outra, pelo menos por 1000 anos, e nenhuma dessas duas ressurreições aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja, que é aquela outra ressurreição. Deixa eu só... eu vou mencionar aqui para a gente entrar com calma na próxima aula. Então, aqui os irmãos estão vendo o resumo do dia do juízo final após o milênio. Esta será a segunda ressurreição dos mortos de Caim até a última pessoa a morrer sem Cristo no milênio. Na verdade, a segunda ressurreição que a Bíblia chama, mas nós sabemos que há uma outra ressurreição que não está contabilizada aqui, nem como primeira, nem como segunda, que é a ressurreição dos salvos
por ocasião do arrebatamento. Então, o que será, o que vai acontecer, e etc, e etc. Mas, antes de entrar em maiores detalhes, vamos voltar aqui e qualquer dúvida ali, antes de... Até aí, dentro dessa questão do dia do juízo final? Podemos avançar ali para fechar. Pastor Ulisses. Pastor, só esclarece para mim, por favor, as promessas, promessas não, desculpe, as alianças, né? Alianças que Deus fez, o efeito delas, principalmente sobre Jerusalém para Israel, o cumprimento é só até o milênio, só no milênio, e nós devemos entender, então, que para a eternidade futura, não faz parte, é isto? Não sei se deu para compreender a minha pergunta. Deu para compreender, sim. E não é uma pergunta simples, ela é bem, daquelas bem chifruda, com um bocado de olhos e chifres. Os teólogos entendem e ensinam o seguinte, que o fato de Deus criar uma nova terra, isso significa que Israel vai ter a promessa de que eles terão uma terra. Então, eles vão ter na nova terra, terra. Se essa é a questão, terras, né? Também, como é uma aliança eterna, eles vão ter um rei, que é o rei Messias. O seu reino não terá fim. Vocês se lembram que, quando é revelado a Daniel, e Daniel fala com o rei Nabucodonosor, e ele interpreta o sonho, ele fala da estátua, que representa os reinos gentílicos, e ele diz, há uma pedra que foi lançada sem auxílio de mãos, ela tocou os pés da estátua, ela reduziu a estátua a pó, e o vento levou o pó, que não deixou nem lembranças. E aí esse reino, essa pedra vira uma montanha e um reino que não terá fim. Então, o reino milenar, ele vai ter esse fim que nós estamos estudando aí, essa purificação, para entrar no novo estágio, que é o estágio eterno, o estado eterno, a eternidade futura. Mas que haverá um novo céu e uma nova terra. E o Senhor Jesus continuará a reinar por toda a eternidade. Certo? Então, é nesse sentido que eu creio que a promessa feita a Israel não é que aquela cidade que hoje existe de Jerusalém vai ser a cidade que eles terão para sempre. Então, a terra não seria destruída porque aquela cidade foi prometida a Israel. Não, não é bem assim. Por quê? Porque na Nova Jerusalém, a cidade eterna, é ela que foi prometida a Abraão. Lembra que Deus prometeu a Abraão uma cidade que ele era o edificador, o arquiteto e edificador, era uma cidade de ouro. Foi prometida a Abraão, foi prometida aos patriarcas, foi prometida aos santos, foi prometida a Israel. Então, essa cidade tem o nome das tribos, lembra? Nas portas, nos alicerces. Então, é a cidade das nações que tem tanto os judeus, quanto os gentios, quanto a igreja de Deus, vivendo nessa grande cidade, onde tem tanto o nome dos apóstolos, quanto tem o nome das tribos de Israel. Então, ou seja, é uma cidade cosmopolítica e uma cidade multicultural, é a cidade das nações.
Então, eu creio que a Jerusalém, a Nova Jerusalém, será o habitar da igreja e também dos redimidos, todos, isso é dito, nós estudamos isso, lá em Hebreus diz que estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses justos é uma expressão referente ao Velho Testamento, que Raabe entra, Ruth entra, né? Então não eram só judeus os que foram salvos do Velho Testamento. Então, assim, o que os estudiosos explicam sobre isso, e eu também concordo, é que nesse novo céu e nessa nova terra, Deus cumprirá essa promessa eterna feita a Davi e a Israel. Então, podemos dizer que na eternidade futura vai continuar as nações. Seria Sim, certo falar isso? Eu entendo que sim. O que acontece é o seguinte, nós não vamos ter na eternidade futura os governos das nações como nós temos hoje. Mas vamos dizer assim, os chineses nunca serão brasileiros, os brasileiros nunca serão chineses, eles terão suas marcas como chineses, eles serão reconhecidos como chineses, nós como brasileiros e assim sucessivamente, porque Deus criou as nações, Deus ama as nações, Deus usa essa diversidade da raça humana para a sua glória. Então, não temos muitas referências sobre isso, mas também não tem nenhuma referência dizendo que nós vamos ser tudo igual anjo, né? Todo mundo vai ser bonitinho lá, né? Vai ter careca, vai ter cabeludo, não é isso, né? No sentido seguinte, nós vamos ser nós mesmos. Os apóstolos reconheceram Moisés, eles nunca tinham visto Moisés, eles reconheceram Elias de cara, quando eles baixaram no monte, eles já reconheceram. Então, assim, esse reconhecimento, essa diversidade na eternidade, eu creio, não tem nenhuma dificuldade de entender à luz da Escritura de que isso vai ser parte da glória de Deus na eternidade futura. Entendi, pastor. Então, quando só para me esclarecer também com relação à igreja, quando, se eu não me engano, é Romanos 5,17, deixa eu ver se é isso mesmo, pastor, que fala que reinaremos com Cristo. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Fala ali, Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de só um homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem em Cristo. Aqui está falando somente da igreja de reinarmos com Cristo Jesus, ou seria uma referência para todos, desde Adão até o último salvo? Nós sabemos que antes de inaugurar o reino milenar, Apocalipse 20 diz que ele vai ressuscitar os mortos da tribulação, e a gente entende que também os santos do Velho Testamento, para adentrarem o reino milenar. Então, essa referência, eu entendo que ele está tratando desse período, quando se diz respeito à igreja, em Apocalipse 5, diz que fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as línguas, tribos e nações, e eles serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ali está especificando que a igreja vai reinar com Cristo durante o milênio, de modo inequívoco. Então, mais o fato de que Cristo está ressuscitando, as promessas feitas aos santos do Velho Testamento é que eles reinariam com Cristo no milênio. Então, eu vejo tanto a igreja quanto os redimidos, sejam eles da igreja ou não, que reinarão com Cristo durante o milênio. Se todo mundo vai estar
ocupando posição de autoridade, como isso vai funcionar, é claro que nem todos estarão ocupando posição de autoridade, porque Jesus diz que vão receber autoridade. Aqueles que foram fiéis, aqueles que vão receber os galardões, lembra aquele que trabalhou e vai governar sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, sobre 2 cidades, ou sobre nenhuma cidade. Então, o Senhor Jesus, em várias parábolas, também fala sobre isso, ele está tratando dessa questão do período do milênio. Como os redimidos vão se relacionar com os não redimidos, isso é um problema do meu Deus. Eu não quero nem quebrar a cabeça com esses detalhes aí, porque ele diz que vai acontecer e eu creio, ponto e pronto. Não adianta ficar tentando explicar isso, que não dá para entrar em especulação. O fato de que Moisés chegou e dialogou ali, né, conversou com Jesus. E lembra que Jesus estava no corpo em carne, né? E eles conversaram. E os apóstolos testemunharam aquilo, que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, comeu pão e mel com eles, e que vamos nos alimentar no reino milenar, nas bodas do Cordeiro, depois de sermos galardoados e revestidos com a vestimenta apropriada para as bodas. Então, assim, há muitas referências, não entro em maiores detalhes, mas que estão aí para a gente não ficar especulando ou duvidando. Eu creio e pronto. Ok, pastor, muito obrigado. Esclareceu bastante para mim. Eu queria perguntar para o pastor Ulisses qual a versão da Bíblia dele. Qual sua versão aí, pastor? Isso, deixa eu ver. Bem, como eu puxei aqui da internet, então me saiu a King James atualizada. Mas tem outras versões também. Tem a João Ferreira de Almeida, atualizada, que diz. Porque deu uma diferença no meu texto aqui, quando eu acompanhei. E fala o seu texto aí, pastor, lê para a gente. O finalzinho do versículo. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A minha é corrigida, Almeida corrigida fiel. Deu a impressão que esse texto da King James, então, coloca um intermediário aí entre os que serão reinados e Jesus Cristo. Olha só, ele diz o seguinte, pastor, deixa eu repetir o final aqui. Reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Acho que é a mesma coisa. Tive a impressão Isso aí que é até em Cristo. É uma das músicas que a gente mais canta ou cantava dentro da nossa igreja, né, que reinarão em vida através de Jesus Cristo, que é um cântico lá da Comunidade da Graça. Então, meus irmãos, eu não vou entrar em todos os detalhes do dia do juízo, porque o Elias não está aqui, aí ele vai ficar furioso que eu fechei o assunto do dia do juízo sem ele estar aqui, já pensou? A gente responde as perguntas, traz o assunto do ponto em que o Marcos colocou, o Márcio, sobre o dia do Senhor e o dia do juízo, aquelas referências, vocês vão me mandar, eu vou fazer um apanhado e separar as referências para falarmos sobre isso, e aí entramos em o que vai acontecer exatamente naquele dia, e depois daquele dia, então, para fechar o dia do juízo final. Tudo isso que nós fizemos foi preparação para o dia do juízo final. E pastor, pastor, lembrando aí, pastor, e também o Almir, que deu o nosso horário, né? Nós começamos meia hora mais cedo para terminar mais cedo, né? Exato. Agora. E alguém acorda o Carlito aí para nós, por favor, porque senão... Eu ia mencionar isso agora, só estava procurando aqui no grupo quem ia fazer a oração final, que é inclusive o pastor Ulisses mesmo, que é o irmão que vai fechar aí a reunião. Então, irmão, pode já, então, orar, né, e fechar aí nossa reunião de hoje. Então, vamos orar. Pai maravilhoso, eu quero louvar e agradecer ao Senhor pelo estudo tão maravilhoso da Tua Palavra. Agradecemos pelo empenho do pastor José Bezerro, a Deus, o Senhor tem dado forças a ele, o Senhor tem dado sabedoria e empenho da parte dele, ó Deus, para ministrar aos nossos corações. Assuntos, ó Deus, grandiosos, que realmente nos enche de alegria. Às vezes temos dúvidas, sim, ó Deus, porque
ao Senhor pertence, aquilo que não cabe a nós, ó Deus, mas nós somos gratos. Então, guarde a cada um de nós, abençoe, ó Deus, ao Daniel, abençoe o pastor Lorival, abençoe o Dilson, ó Deus, o Almir, o Carlito, o Márcio, ó Deus, o Fernando, o irmão Edson, e também o Osamar, o Elias, que não pôde estar hoje, também o Hélio, eterno Deus, que hoje não pôde estar, e outros que fazem parte, lembrando aqui, ó Deus, do pastor Samuel Golfeto, ó Deus, e outros irmãos. Cuida de cada um de nós, nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso, possamos revigorar as nossas forças para amanhã acordarmos e termos um dia na tua presença, que a nossa vida venha glorificar o Senhor. Essa é a nossa oração e súplica no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Pastor José Bezerra, os demais que contribuíram aí com a nossa excelente reunião. Que Deus nos abençoe, que nos alegre a cada dia em servi-lo cada vez melhor. Amém. Pastor Ulisses, amanhã eu mando o link. Ok, Márcio. Manda lá que eu vou postar. Pastor Ulisses, gente. Oi. Pastor Ulisses, eu mandei no seu e-mail as passagens. Obrigado, eu vou postar no grupo lá, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado. Um abraço, Valeu, irmãos. gente. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Prazer. Tchau. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pastor Bezerra. Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigado.